Alô, alô, tudo bem? Vamos começar mais uma videoaula? Pois é, hoje nós iremos ver um pouquinho sobre resenha crítica. Exatamente, resenha crítica. Será que você sabe o que é resenha crítica? Hein? Então, vamos lá, é uma matéria de revisão, né? E aí agora então nós vamos começar com o que é, né? Ou seja, o conceito. Resenha crítica é texto que avalia uma manifestação cultural. Essa manifestação cultural pode ser filme, peça teatral, show, exposição. E ela tem como objetivo que orientar o leitor. Tá? Então a resenha crítica ela é um texto onde uma determinada pessoa, né, o autor dela no caso, avalia uma manifestação cultural, avalia um filme, um teatro, uma peça teatral ou um show. Ele faz uma avaliação com aquele olhar dele, certo? E ele faz tudo isso com o quê? Com o objetivo de orientar a pessoa que estiver lendo, tá? Inclusive algumas pessoas, elas só assistem, eu conheço pessoas que só assistem um determinado filme se ela viu uma boa crítica. Se ela viu uma crítica muito ruim, ela não assiste, ou ela não participa daquilo dali, tá bom? Essas críticas que a gente fala, né, que são feitas, nada mais é do que resenha crítica, tá? Então, quando ele fala, a crítica diz, tá se referindo a essa resenha crítica, tá? Sua função social é comentar e avaliar obras e espetáculos para que o leitor possa ter informações e avaliações, tá? Então, esse é o objetivo, é comentar, avaliar, essa é a finalidade. Comentar, avaliar uma determinada obra, um determinado espetáculo, ok? Isso tudo para que o leitor possa ter essas informações, né? O gênero circula em diferentes veículos de comunicação, ou seja, onde que ele vai aparecer? Em jornais, revistas, blogs, vlogs. E, a depender desse veículo, pode estar voltado a diferentes públicos, tá? Não tem, assim, uma idade certa, não. Ao explorar tal gênero na escola, espera-se desenvolver a capacidade argumentativa. Então, é importante, professor, estudar sobre resenha crítica no 9º ano, ou é importante, na minha série, eu estudar no 3º ano do ensino médio, estudar a resenha crítica? É importante sim. Por que é importante? Porque vai desenvolver em você uma capacidade argumentativa. Vai desenvolver em você uma forma de você argumentar, de você falar se você gosta, se você não gosta ou por quê, tá? A gente percebe muito nos estudantes que os estudantes eles têm dificuldade em expressar a opinião e têm dificuldade em fundamentar a sua opinião. Porque não é só falar, eu não gosto de história, não gosto de história. Mas por que você não gosta de história? Porque eu não gosto. Isso não é fundamentar. Fundamentar é você pode dar a sua opinião, você tem o direito de não gostar de história, você tem o direito de não gostar de história, mas você tem que saber explicar por que você não gosta, o que acontece nessa matéria que você não gosta, tá bom? Então, a resenha é a mesma coisa, você pode falar se você gosta, se você não gostou, se você não gostou, você pode falar, só que você tem que fundamentar, né? Ou seja, tem que explicar o porquê de tudo isso aí, tá bom? Então, olha só, capacidade argumentativa do estudante com foco na exposição de suas apreciações e posicionamento diante desses textos, né? Ou seja, as opiniões que você tem sobre um determinado texto. É importante informar que há também a resenha descritiva, tá? Nós, por enquanto, estamos falando da resenha crítica, né? Além da resenha crítica, existe a resenha descritiva. A resenha descritiva, ela é um pouquinho diferente da crítica, tá? Porque, olha aqui, nela o autor da resenha apenas descreve, ele só vai descrever, ele não vai dar a opinião dele, tá? E correlaciona informações acerca do tema, filme ou livro desenhado. Então, ele só vem e faz uma exposição daquilo dali. Só faz uma simples exposição do que o filme ou do que o livro é, certo? Sem dar opinião, ó.
Não há espaço para a opinião do autor nesse texto, sendo, portanto, uma composição informativa. Só vem informar, tá bom? Não tem nada de argumentar, ok? Então, vamos para o próximo slide. Passo a passo, olha só, como que é então, o que eu posso fazer, como que eu devo agir, né, para fazer uma resenha. Para produzir uma boa resenha, é muito importante ler com muita calma e atenção o texto que será resenhado. Então, por exemplo, você vai ter que ler, você foi convidado para fazer a resenha do livro Poliana, vamos supor. Então, você tem que pegar esse livro Poliana e ler com muita atenção. Ler uma, ler duas, ler 3 vezes se for possível. Então, ler com muita atenção, tá? Aí, ó, de preferência, faça 2 ou 3 leituras prévias, tá? Então, primeira coisa, ler bastante, né? Fazer anotações no texto original durante os processos de leitura. Então, quando você estiver lendo, que você achou interessante alguma coisa ali, ou você achou que aquilo ali não tinha nada a ver, você vai fazendo ali no texto as anotações, grifando o texto, porque você vai poder utilizar esses trechos depois na sua resenha, tá bom? Resumir de modo claro, objetivo e conciso, olha só, tem então um pouco de resumo na resenha? Tem. Você vai resumir de modo claro, objetivo e conciso. Conciso é curto, tá? Então, no meio da sua resenha, em uma parte dela, você vai ter que colocar o resumo da obra que você leu ali, que você assistiu, certo? E você vai fazer isso de forma bem curtinha, bem direta, de forma bem clara, usando um vocabulário bem claro. Todas as informações importantes do texto. Dos resumos, costumam se excluir. Então, nesses resumos, você não vai colocar exemplos e você não vai colocar repetição de conceitos. Se você já colocou algum conceito, você não vai repeti-lo novamente, tá bom? Próximo, construir apontamentos segundo o tipo de resenha que será produzida. Aí sim você vai começar a fazer as anotações. Espera aí, a resenha que eu vou fazer é opinativa, então eu vou começar a dar as minhas opiniões, né? Vou colocar as minhas opiniões aqui, de acordo com o trecho, na parte que eu acho interessante ou que eu não acho, tá? E tais apontamentos juntos aos resumos já produzidos. Então, gente, na resenha, então é muito importante. Isso que eu vou falar para vocês agora é muito importante. Porque tem alguns alunos, quando a gente está na escola, né, na sala de aula, que nós estamos morrendo de saudade, a gente às vezes pede, eu quero uma resenha sobre o filme tal. E o que acontece? O aluno vem só com um resumo. Então eu quero deixar claro que resumo, gente, resumo é diferente de resenha, tá? Resumo é diferente de resenha. Vou dar quando escrever. Resenha, tá? Por quê? No resumo, você só faz um apanhado, das informações gerais do texto. Você faz um apanhado. O resumo é só isso. Você pegar partes ali, né? Ou você dar... pegar partes de forma bem concisa, de forma bem clara sobre o texto. Na resenha, não. Na resenha você tem que ter o quê? A opinião. A sua opinião. Se for uma resenha crítica, né? Tem que ter a sua opinião, certo? Então, o que acontece? Na resenha, é importante sim que você dê a sua opinião. O resumo vai aparecer na resenha? Vai. Em algum momento da sua resenha, geralmente no começo, você vai fazer um resumo, mas um resumo resumidíssimo mesmo, daquilo que você está avaliando. E depois você vem, então, expondo e colocando ali as suas opiniões, lembrando que são opiniões que possam ser, que sejam justificadas, né? Não é só eu gosto porque eu gosto ou não gosto porque eu não gosto, tá bom? Próximo item, emitir um julgamento de verdade, no caso da resenha descritiva,
né? Então, ou seja, falar só de coisas que são verdadeiras na resenha descritiva, porque na resenha descritiva não pode ter opinião, né? Ou no caso de valor, na resenha crítica, que são as opiniões, tá? Então, na resenha crítica você pode dar, sim, as suas opiniões. Nessa última fundamentação também é necessária, né? Ou seja, não é só dar opinião, você tem que saber explicar o porquê daquilo dali, o porquê. Revisar o texto final da resenha, verificando se, de fato, todas as informações importantes foram resumidas e se os apontamentos feitos estão de acordo com as suas expectativas, né? Ok, então esse é o passo a passo aí para se fazer uma resenha. Agora, olha só, a estrutura. Agora vamos falar da estrutura de uma resenha. Em se tratando de termos estruturais, pode-se dizer que o gênero possui uma estrutura livre. Nossa, livre! Uau, legal! Tal afirmativa não quer dizer que não seja prioritário o relatar de seus principais aspectos. De modo contrário, faz necessário o destaque de alguns elementos. Então, gente, a estrutura é livre, mas na resenha crítica, por exemplo, tem que ter sim a opinião, tem que ter a parte do resumo, tem que ter a parte da opinião e tem que ter a justificativa daquela opinião? Tem que ter. Então, é livre entre aspas, tá? Assim, a gente não fala que são 2 parágrafos, 3 parágrafos, são tantas linhas. Quando fala que é estrutura livre, é isso, entendeu? Não tem um número de parágrafos que você tem que fazer ou não, ou um número de linhas. Mas tem que ter alguns elementos. E esses elementos são esses que eu já havia comentado no slide anterior, tá bom? Então, olha só, coisas que são importantes, que se fazem necessárias aparecer aqui na estrutura. O título da obra analisada, isso é óbvio, não é, gente? Se você está falando sobre o livro Poliana, gente, você precisa colocar o título da obra que está sendo avaliado, certo? A referência bibliográfica da obra, ou seja, quem é o autor, o título, o subtítulo, onde que ele foi editado, a editora, né, em que local foi editado, a editora e a data. Então, essas partes, elas têm que aparecer na sua resenha, tá? Apresentação do autor. Quem é o autor? Nome e as informações mais importantes do autor, tá? Porque se você vai criticar a obra de alguém, né, essa obra foi feita por alguém, que é esse autor, certo? E você tem que conhecer esse autor. Você vai ver que na literatura, gente, o autor ele acaba colocando muito da vida dele, do que ele vivenciou. Então, você precisa conhecê-lo. Conhecê-lo e conhecer... saber um pouco mais da biografia dele, ok? Resumo ou síntese da obra, né? Que é o tal do resumo que eu falei para vocês que toda resenha tem que ter o resumo, tá? Elabore um resumo do filme, apresentando os personagens, o problema, o desfecho, as informações mais relevantes sobre a obra, tá? Só tem que ser bem resumido mesmo, não pode ser aquela coisa gigantesca não, tá bom? Perspectiva teórica da obra. Diretor, quando foi publicada, do que trata, possui alguma característica especial? Então, essas perspectivas são informações sobre a obra, tá? Quem que é esse diretor? Por que ele resolveu fazer? Quais são as características dessa obra, tá? Tudo isso daí você pode também estar abarcando, colocando ali. E, por fim, reflexões críticas da obra. Aqui é que entra, dê a sua opinião a respeito do que você observou no filme, tá? Então, aqui, precisa da opinião? Precisa. A resenha, ela é própria, pelo menos a resenha crítica, ela é própria da opinião. Tem que ter a opinião. Lembrando que tem que ser uma opinião fundamentada, né? Então, vamos ver. O que eu posso criticar? Agora eu vou colocar aqui o que eu posso criticar. Você pode estar elevando, colocando ali pontos positivos e pontos negativos, tá? Do filme ou do livro. Quais são os destaques? O que foi mais interessante quando você estava assistindo ou o que foi mais interessante quando você estava lendo? Momentos mais interessantes, você pode destacar quais foram os momentos mais interessantes, tá? Como foi a atuação dos atores? Como que os atores agiram ali, ou no caso os personagens, né? Ou como o autor lançou ou descreveu as personagens, tá?
Características do cenário, do figurino. Vocês estão vendo que isso aqui são mais voltadas para uma crítica, uma resenha crítica de filme, né? E características do cenário, do figurino. Tinha alguma coisa a ver? Foi interessante? Cite alguma curiosidade a respeito do filme, tá? Ou dos bastidores que você tenha descoberto na sua pesquisa. Tá? Então ali você vai dar ali, vai citar alguma curiosidade, tá bom? Uma coisa que ninguém ainda tinha percebido, certo? Quanto à extensão do texto, essa pode variar conforme o espaço para o qual ela é destinada, entendeu? Então depende. Onde que ela vai ser veiculada? Vai ser em um jornal? Então não pode ser tão extenso. Vai ser em um livro de críticas, um livro de resenhas, aí pode ser mais extenso, porque é um livro voltado só para aquilo, tá bom? Geralmente é um texto que é mais curto, assemelhando-se a um resumo acrescido, né? Resumo acrescido de outras informações e reflexões sobre a obra. Lembrando que nunca vai ser o resumo sozinho. O resumo sozinho é resumo só, tá? A resenha é o resumo, mais essas outras informações e reflexões sobre a obra, ok? Vamos ver então agora uns exemplozinhos de resenha, tá? Trecho de resenha crítica de Pantera Negra, tá bom? Então vamos lá. Pantera Negra é um trecho, tá, gente? Eu quero deixar claro que é um trecho, tá bom? Pantera Negra passa-se em Wakanda, o fictício país africano isolado do resto do mundo e que é uma potência tecnológica. Com o super-herói negro T'Challa, não é por acaso que a trilha sonora dessa produção cinematográfica que une ancestralidade com modernidade tem a força dos tambores africanos. Uau, né? Quem já assistiu sabe que é bem isso mesmo, né? Então tá vendo que aqui teve um pequeno resumo. Vamos terminar. É um sucesso de bilheteria muito interessante para assistir e talvez ainda mais para discutir, já que ele levanta questões sobre preconceito racial, relação entre países e até mesmo sobre os refugiados. Então, olha só que interessante, tá vendo que é só um trecho, né, gente? Nessa primeira parte aqui é como se fosse um resumo, tá? Ele faz um resuminho, por isso que eu falo que é resumidíssimo mesmo, tá? É um resumo da obra e aqui ele dá a opinião dele. Fala que é um sucesso. Por que que ele é um sucesso? Tá vendo que ele só não falou que é um sucesso, ele falou que é um sucesso por quê? Né? E aí depois ele vem falando, que levanta questões sobre isso, sobre aquilo, ele justifica o fato dele ter falado que é um sucesso, tá bom? Então, gente, olha só, é muito interessante você lembrar que nesse tipo de texto, se vier aquela perguntinha básica, que vem geralmente nas avaliações, perguntando assim, o trecho, em qual dos trechos nós temos uma opinião? Primeira parte ou segunda parte? Segunda parte. Segunda parte você vai ver que aqui tem uma opinião, né? Lembra, opinião é algo que alguém acha. Ou seja, cada um tem a sua opinião, certo? E fato são coisas que são verdades, que não podem ser mudadas. Próximo exemplo, então. Exemplo de resenha. A Vida é Bela, desse filme, né? É um trecho também, tá bom? A Vida é Bela é uma comédia romântica cuja história tem início na década de 30 na Itália. Lá, Guido, um garçom judeu divertido, se apaixona por uma jovem rica com quem casa e tem um filho. Por ocasião da Segunda Guerra Mundial, levados para um campo de concentração, Guido tenta proteger seu filho do horror que vivenciam, fazendo com que ele acredite que estão num jogo. É uma história comovente que ajuda a entender um pouco sobre alguns aspectos da guerra. Tá vendo a opinião aqui? É uma história comovente. Olha a opinião aqui. Ali você tem mais o que? Um resuminho, certo? Um resumo da obra. Aqui você já vai ter um pouco mais da opinião. E ele dá opinião e justifica em seguida, né? Que ajuda a entender. Então é isso aí, gente. Então, resenha
Lembrando que, vamos lá, sempre colocar na nossa mente, resumo não é a mesma coisa que resenha, certo? Existem, na resenha crítica, eu vou ter um trecho da minha resenha que vai ser um resumo do filme que eu estou assistindo, mas em seguida eu preciso colocar a minha opinião, lembrando que eu tenho que dar a minha opinião embasada em algo, justificada, fundamentada em algo, não é só falar por falar, ok? É isso aí, gente, e até a próxima, então. Um super abraço para vocês e até a próxima.